Meus amigos, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao Evangelho no Lar do Grupo Espírita Caripeiros da Luz, aqui em Natal, Rio Grande do Norte. É sempre com muita alegria que aqui retornamos para o encontro semanal, o encontro da família com Jesus. Momento de levarmos harmonia aos nossos corações, aos nossos lares. O Evangelho no Lar é, sem dúvida, conforme a espiritualidade nos ensina, um momento muito importante, porque vai nos conectar com a espiritualidade maior, com os nossos benfeitores, vai inclusive contribuir para que se estabeleça uma sintonia positiva em nosso lar, entre os familiares. Sintonia essa que vai ser fixada à medida em que vamos sistematizando essa prática na nossa semana. Escolher um dia, escolher uma hora para nos reunirmos e fazermos o Evangelho. A finalidade nossa é exatamente essa, de contribuirmos para que o Evangelho se faça presente nos lares. Se a pessoa não quiser fazer o Evangelho no domingo, nos acompanhando, poderá fazê-lo em outro dia, que o vídeo fica gravado. Mas também, se não quiser seguir o nosso vídeo, pode fazê-lo conforme nós sugerimos aqui. O importante é fazer, mesmo que faça sozinho, mesmo que não tenha companhia, mesmo que não tenha os familiares naquele momento, naquele dia. Não mudar. Se quiser mudar, primeiro faça uma prece ao alto, informando a espiritualidade, os guias espirituais, que mudará o dia e a hora. É assim que a espiritualidade nos orienta. Porque às vezes tudo acontece para atrapalhar. É o telefone que toca, que a gente esquece de desligar, são as visitas inesperadas que a gente deve convidar a assistir, jamais interromper porque chegou uma visita. Isso não é motivo. Convida, hoje é o dia de fazer, explica. Evangelho cristão, ensinamento de Jesus, e convida para participar também. Então, meus amigos, esse mês de agosto, hoje é o nosso último evangelho do mês de agosto, um mês em que comemoramos 27 anos de fundação do Grupo Espírita Caripeiros da Luz. Só gratidão mesmo à espiritualidade, gratidão aos companheiros espirituais, encarnados e desencarnados, pela convivência essa que nos fortalece e nos ensina. E amanhã, 29, dia do aniversário do Dr. Bezerra de Menezes, esta estrela guia do movimento espírita. Muita gratificação também a esse espírito que incansável trabalha por todos nós. Então vamos fazer a nossa leitura preparatória. Não esqueçamos o recipiente com a água, que ela é fluidificada durante a reunião pelos guias espirituais. Vamos fazer a nossa mensagem preparatória. É a mensagem 160, o livro Via de Luz, Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Filhos da luz. Andai como filhos da luz. Palavras de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 8. Cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem forças vivas da zona mental de que procedemos. Os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouve, em mantos escuros de aflição.
Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com os raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam, estabelecendo escuro clima nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados à calúnia e à maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz, e a missão da luz é uniforme e insofismável. Beneficia a todos sem distinção. Não formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalha alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Bem, meus amigos, o Espírito Emmanuel, ele elucida as palavras de Paulo, né? Dizendo que aqueles que são cristãos devem andar como filhos da luz. Isso significa que o cristão verdadeiro é aquele que vive conforme os ensinamentos de Jesus, levando luz aos ambientes, levando luz às pessoas, sendo exatamente essência de luz. E ele diz que isso nos conduz a ajudar a fazer o bem sem distinção, sem apresentar exigências quando ofertamos, como damos algo, procurando afastar as sombras que vamos encontrando, né, que o cristão encontra, as sombras nos ambientes, as sombras nas pessoas, nas pessoas desanimadas, nas pessoas pessimistas, nas pessoas descrentes, levando sempre a alegria, porque isso faz revelar o Cristo no qual acreditamos, o Cristo que se tornou a nossa referência, o nosso guia. Então, o cristão é aquele que se torna o filho da luz, que está sempre renovando as esperanças das pessoas, esclarecendo, ensinando, amparando. Então, essa é a interpretação do Espírito Emmanuel. Façamos agora a nossa prece inicial. Elevar nossos corações ao alto. Amado e divino Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui reunidos para o estudo dos vossos ensinamentos e assim pedimos para que sejamos sustentados durante a reunião através dos nossos guias espirituais, para que o entendimento do vosso Evangelho seja alcançado e que sejamos cada vez mais fortalecidos para vivenciá-lo no nosso cotidiano. Fica conosco Jesus, agora e sempre, que assim seja. Bem, meus amigos, hoje, dando continuidade ao estudo do capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas, teremos o item 11, que Kardec colocou a instrução do Espírito que se apresenta como José, Espírito Protetor. E ele apresenta reflexões com relação à fé. A fé que é considerada uma das virtudes que conduzem a Deus. Então ele vai
colocar reflexões sobre a fé, mãe da esperança e da caridade. Ele nos coloca, ele nos diz que a fé ela está associada à esperança e à caridade. Porque sem fé não há como acreditar, crer nos ensinamentos de Jesus, em suas promessas, inclusive, bem como dificulta a caridade. A caridade, que para ser verdadeira, ela precisa ser praticada por todo aquele que é dotado do verdadeiro sentimento de amor ao próximo. E esse trabalho, ele está diretamente ligado, sustentado na fé. A fé, para ser proveitosa, ela tem que ser ativa, porque se ela não produz, é semelhante a uma lâmpada que não esparze claridade, conforme as palavras do apóstolo Tiago. Então, a fé, veja bem, ela, para ter um efeito positivo, ela precisa estar exatamente iluminando, ela precisa estar exatamente sendo ativa, produzindo ações, produzindo boas obras, né? Porque senão será uma lâmpada apagada. A esperança no futuro melhor porque a fé promove essa esperança. Quando você tem fé, você tem uma esperança no futuro melhor. Que as coisas difíceis que estão sendo vivenciadas, elas serão vencidas, elas serão transformadas. E isso dá bom ânimo, confiança em Deus, a certeza de que venceremos, porque estamos buscando viver ajustados às leis da vida. É a busca pela regeneração. As virtudes se encontram, como já afirmamos em vezes anteriores, elas estão em germe em cada espírito. Em cada um de nós existe essa essência, despertando à medida que vamos nos melhorando, à medida que vamos vencendo as nossas imperfeições. E a fé é uma dessas virtudes. E o Espírito aqui, ela diz assim, que com a fé as virtudes elas vão despertando, elas vão sendo evidenciadas, conduzindo o homem ao bem, que é a base da regeneração. Então, meus amigos, o Espírito José, ele faz essa conexão, essa tríade, fé, esperança e caridade. Mas há aquelas pessoas onde a fé ainda não despertou. E, embora a fé seja inspiração divina, a fé, ela se adquire, se desenvolve através do nosso empenho de cada um, certo? Mas muitas vezes esse empenho ele é frustrado pelo descaso e pelo orgulho. Nosso orgulho de não querer desenvolver a fé, de não querer trabalhar a fé para que ela surja, para que ela se desenvolva, para que ela se fortaleça. É o orgulho que leva a pessoa a achar que não precisa da fé, que não precisa da espiritualidade. Embora a fé não se prescreva, não se imponha a ninguém, o exemplo da fé sincera pode contagiar os outros, animando-os a buscar a fé, a desenvolvê-la em si, principalmente pelo exemplo dado pelas boas obras realizadas. É interessante que a gente observe e analise essas colocações, porque a fé ela é adquirida, ela vai se desenvolvendo, e o exemplo dado
pelas pessoas, pode contagiar aquele que está com a fé incipiente ou que nem tem fé, né? Nunca nem pensou. Então a pessoa vê aquele seu conhecido, aquele seu amigo, aquele seu familiar, vivendo de uma forma fervorosa, fazendo bem, fazendo campanha, fazendo doações, se empenhando, levando atenção, carinho, algum tipo de assistência aos mais necessitados, aos idosos que estão nos abrigos, os abrigos de crianças que estão a esperar pela adoção, os hospitais onde milhares de pessoas estão a atravessar muitas dificuldades, estão a atravessar doenças terminais, doenças irreversíveis na presente encarnação. São pessoas que dentro da família estão sempre com um olhar, com uma atenção para com os seus semelhantes, né? Ali na família, naquele contexto, tem familiares, parentes, tem pessoas conhecidas que estão sofrendo, não só materialmente, mas espiritualmente, estão aflitas, estão desoladas, estão amarguradas. Quantas vezes sem recurso para enfrentar as suas necessidades, e essas pessoas muitas vezes se tornam invisíveis. A gente não se dá conta. Mas aquele que está envolvido pela fé tem esperança de que essas situações se transformem. E através da caridade, indo ao encontro desses irmãos, vai levar esperança a essas pessoas, né? Vai também contribuir para que essas pessoas renovem a sua fé e vai dar um testemunho através de sua ação, das suas obras, às demais pessoas. Então é muito importante que a gente pense em tudo isso. A pessoa que, por exemplo, recebe uma ajuda de uma pessoa, uma palavra, uma orientação, um socorro material, essa pessoa renova a sua fé e diz: poxa, ainda tem pessoas que se preocupam, né, com os outros. Aí a esperança de que aquilo passe retorna, vem junto, né, com a caridade também. É mão dupla, né? A fé levando a esperança à caridade, e a caridade por si fazendo com que a pessoa que esteja ali sendo socorrida, atendida, desenvolva também, renove também a sua fé, a sua esperança. Quando a gente fala na fé, a gente se lembra do que a espiritualidade nos diz, que a fé proporciona o otimismo sadio, a vontade de viver, a esperança firme, a valorização do sentimento de amor ao próximo, melhor utilização do tempo, porque você pensa na consequência do progresso que todos nós temos a alcançar. São algumas das aquisições, mudanças que a fé proporciona a todos nós. Aquela fé firme, aquela fé que é uma convicção, que é uma verdadeira crença. Fé, esperança e caridade, elas formam essa tríade, né? Que é inseparável. A fé nos dá esperança no futuro e nos motiva à vivência e à prática da caridade, da verdadeira caridade. E Vicente de Paulo, o espírito que é conhecido da cristandade, né? São Vicente de Paulo, nos diz que a caridade, ela deve sustentar todo o edifício das virtudes. Das virtudes, por quê? Porque a caridade reúne todas as virtudes. Quando você pratica a caridade verdadeira, ali você tem a fé, a esperança, a compaixão, a piedade, a benevolência, enfim, todas as virtudes terrestres, né? Então Vicente de Paulo diz que a caridade é a âncora da salvação, a mais pura emanação
do Criador, é a sua própria virtude que Ele concede a todos nós, o Pai Criador. Então, meus amigos, é uma reflexão que Ele nos apresenta, o Espírito José. Ele nos apresenta uma reflexão pequena, simples, mas de muito significado, né? Porque a gente não pensa nessa conexão, nessa tríade, como ele diz, inseparável: fé, esperança e caridade. A minha fé é uma fé que vai proporcionar a esperança e vai me conduzir à prática da caridade. Nem sempre pensamos nisso, mas é necessário que a gente reflita, que a gente veja se a nossa fé está produzindo frutos. Será que a minha fé está firme? Será que a minha fé está fortalecida? Como é que está a minha esperança? Será que a minha fé está me conduzindo a ter esperança de resolver as minhas dificuldades? A esperança de que tudo isso um dia vai passar, que dias melhores virão? Será que essa minha fé está me levando a pensar no meu semelhante, em socorrê-lo com a prece, com um olhar, com uma palavra? Porque nem sempre o nosso irmão aflito, ele está a necessitar do socorro material. É exatamente ter essa lucidez de olhar e ver realmente o que está sendo posto diante dos nossos olhos. Mas mesmo através do socorro material, não esqueçamos de levar a nossa vibração positiva, a nossa vibração, a nossa atenção àquele que está sendo socorrido, para que não seja simplesmente um dar, mas um dar envolvido numa vibração de amor, de compaixão, de piedade. Então, meus amigos, é uma reflexão bastante oportuna nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, sempre, de alimentarmos a nossa fé, porque a fé, como ele coloca, ela se desenvolve. A gente desenvolve a fé e vai fixando-a à medida que vamos enfrentando os dissabores da vida, as dificuldades, os desafios, mas tendo a esperança, pensando algo semelhante ao que os Espíritos dizem. Nós temos a esperança de dias melhores, que tudo vai passar, e passará. Nem sempre no presente, na presente encarnação, mas passará quando daqui partirmos e tivermos vivenciado os ensinamentos do Cristo, os ensinamentos de amor, os ensinamentos de caridade, convictos de que se aqueles problemas, aquelas aflições não estão sendo transformadas, não estão desaparecendo, sendo solucionadas, é porque nosso comprometimento perante as leis da vida não permite. E pensar que, quem sabe, poderia ser até pior se não estivéssemos nas fileiras cristãs. Então, o Espírito, ele finaliza as suas instruções com um parágrafo que devemos sempre atentar para ele. Tende, pois, a fé em tudo, o que ela tem de bom e de belo em sua pureza e em sua racionalidade. Não admitais a fé sem controle, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabeis por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que nelas credes. Segui nossos conselhos, mas inteirai-vos do fim que vos mostramos.
e dos meios que vos trazemos para atingi-lo. Crede e espera, sem jamais fraquejar. Os milagres são a obra da fé. Interessante, muito profundo. Ele manda a gente crer, mas crer sabendo por quê. É a fé raciocinada. Inclusive, ele diz aqui que saber por que credes neles, né, nos espíritos, seguindo os conselhos, mas inteirando-se. Ele manda que a gente se intere do fim que vos mostramos e os meios que vos trazemos para atingi-los. A gente precisa crer, mas ter uma crença, uma fé raciocinada, para não mergulharmos na cegueira espiritual. E diz, jamais fraquejar. E os milagres são a obra da fé. Exatamente, quando se crê, tem uma fé verdadeira, acontece coisas que a gente sem fé não iria alcançar, não iria ser concretizado. Então, é uma instrução breve, o item 11, que faz exatamente menção à fé, ele diz, mãe da esperança e da caridade. Então, meus amigos, nós encerramos o mês com o mês de agosto, com essa reflexão do Espírito José, que se coloca como um espírito protetor, e sem dúvida o é, porque traz essas elucidações grandiosas. Façamos então agora a nossa prece, mas antes das nossas rogativas, não esqueçamos das rogativas. Elevar nossos corações ao alto, a Deus nosso Pai Criador, a Jesus nosso Mestre e Senhor, aos guias espirituais, servidores do Mestre Divino. Rogamos, Senhor, pela paz entre as nações, pelo entendimento entre os dirigentes, pela justiça social, para que seja efetivada pelos nossos governantes, pelo fortalecimento do movimento espírita, por todas as famílias, para que o Evangelho do Cristo leve luz e harmonia aos lares, aos corações. Pelo perdão, pela concórdia das pessoas que não sintonizam conosco. Pela cura, pela recuperação de familiares, parentes, amigos, todos aqueles que estão nas enfermidades mais diversas. Pedimos, Senhor, por todos os nossos irmãos em sofrimento, nos teus planos da vida. Que o alívio da compaixão e misericórdia do Pai envolva todos eles. Agora vamos silenciar por alguns instantes, para que cada um possa fazer as suas rogativas específicas. Pai nosso que estás em toda parte, glorificado e santificado seja o vosso nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o vosso reino de amor e sabedoria, seja feita a vossa vontade acima dos nossos desejos, aqui na terra e em todos os ciclos espirituais. O pão nosso do corpo e do Espírito dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores, com esquecimento de todo mal.
não permitindo que venhamos a cair nas tentações. Livra-nos, Senhor, de toda maldade, para que assim reine a paz e o entendimento, o amor da caridade, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Com esta prece, encerramos o Evangelho de hoje, desejando a todos uma semana de saúde, paz e harmonia. Possamos aqui estar no próximo domingo. Muita paz.